Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Faremos a leitura dos versos 1 a 3. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto que nós, nos próximos minutos, estaremos meditando nessa perícope. Provérbios, capítulo 16, leremos dos versos 1 a 3. Provérbios, capítulo 16, leremos a partir do verso 1 até o verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos ler juntos o verso de número 3? Todos juntos? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração? Santo Deus, mais uma vez nos colocamos em tua presença, Pai. Mais uma vez te pedimos que se faça presente no meio de nós, em nosso culto. Recebe nossas adorações, recebe nossos louvores, ofertas, orações. E agora fala conosco, Pai, por meio da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela liberdade que temos de estarmos reunidos no dia de hoje, para te agradecer por esse ano. Te agradecemos por tudo, Pai. Que o teu Espírito ilumine nossas mentes e que nosso coração seja o terreno fértil para que a mensagem do Evangelho venha a florescer. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Ao chegarmos no fim do ano, sempre começa uma época de novas promessas, novos votos, novos objetivos, metas e coisas além disso, né? Eu, particularmente, acho que foi na sexta-feira, tirei uma meia horinha para sentar na minha mesa de estudos, pegar uma agenda, começar a pensar sobre o ano que se iniciaria. Olhei para minhas metas do ano passado, vi que muitas delas foram atingidas, outras nem tanto. Notei que minhas metas para a saúde física estavam um pouco abaixo do que eu pretendia. Vi que em outras áreas eu tinha conseguido atingir os objetivos que eu tanto almejava. Mas sempre que chega fim de ano, a gente sempre faz a mesma pergunta. O que é que eu tenho de mudança para o ano que vem? O que é que eu preciso planejar para o próximo ano? Quais são os nossos objetivos, seja na área de saúde, seja na área profissional, seja na área financeira, seja no relacionamento entre você e seu marido, você e sua esposa, ou até mesmo suas metas no contexto espiritual. Muitos irmãos podem olhar e pensar, mas João, é saudável isso, estarmos fazendo votos, promessas e metas para o ano que se segue? E eu creio que sim. Acho que é extremamente importante para nós termos uma vida organizada. A gente vai ver que essa organização não depende só de nós, mas é extremamente importante nós termos um alvo a cumprir nas nossas vidas, seja anual ou seja de prazos maiores ou menores. O Jonathan Edwards, que é um dos pregadores mais famosos da sua época, que viveu na Inglaterra, ele tinha uma série de 70 resoluções que ele lia semanalmente. E resoluções, o texto se chama assim, porque ele fez várias metas, onde ele escrevia: eu resolvo que orarei diariamente tantas horas. Eu resolvo que a partir de hoje me esforçarei para não entrar em contendas desnecessárias. Tem uma resolução dele que é assim: eu resolvo reler esse texto sempre que possível para não esquecer das minhas resoluções. Ele escreveu 70 resoluções. 70, não era pouca coisa não. É mais do que muito que a gente lê por dia. E dia após dia ele sempre voltava às suas resoluções para ver aquilo que ele tinha decidido tomar como rumo de sua vida. Sem dúvidas, a gente vê que a vida do Edwards é um exemplo para todos nós. É um homem de oração, de estudo da Bíblia, de desenvolvimento espiritual e que marcou uma geração. Hoje, muitos anos após, cerca de 300 anos após, a gente ainda lembra do ministério do Edwards. Ele tinha um ministério muito organizado. Mas, João, podemos fazer vários planos, podemos ter vários objetivos, vemos que isso é bom, mas como fazer isso de uma maneira correta? Como é que eu posso fazer isso tendo em vista que Deus é soberano sobre tudo, mas que eu tenho que ter uma certa parcela de responsabilidade? O texto de Provérbios, ele é taxativo em nos ensinar algumas coisas. O primeiro ponto que a gente vê, a gente encontra isso tanto no verso 1
quanto no verso 3. O verso 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O verso 3 diz: confie ao Senhor as suas obras e os seus desígnios, e eles serão estabelecidos. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que, por mais que nós planejemos coisas para nossas vidas, quem dará a resposta final sempre será Deus. Devemos ter em mente que tudo aquilo que nós planejamos deve ser colocado diante de Deus. Devemos pedir a Deus de maneira madura que Ele possa concretizar aqueles sonhos que nós temos e que está em consonância com a sua vontade. Mas também devemos ser espiritualmente maduros para pedir a Deus que tire de nós os objetivos, as metas, os planos que não são da vontade dEle. Quantas vezes a gente tem tantos objetivos em várias áreas, mas Deus não quer aquilo para nós? Quantas vezes a gente se coloca diante de Deus pedindo coisas e Deus sempre responde, mas às vezes a resposta não é afirmativa? Quantas vezes queríamos tantas coisas e Deus olhou para nós como um pai amoroso e disse não? Quantas vezes, ao receber esse não, nós agimos com rebeldia? Irmãos, a primeira coisa que devemos saber é que, por mais que sejamos organizadíssimos, quem dá a última resposta em nossas vidas é Deus. Muitas pessoas se colocam num cenário de extrema insegurança. A gente vê cristãos com medo por causa de cenário político, cenário econômico, cenário seja qual for, e a gente esquece que quem estabelece as coisas em nossa vida é Deus. Deus estabeleceu aquilo que Ele queria no ano anterior, Ele estabelecerá da mesma forma no ano seguinte. Irmãos, é muito importante que para o ano que vem a gente tenha objetivos, mas também é importante que a gente se ajoelhe com essa agendinha na mão e coloque os planos diante do Senhor e peça para Ele concretizar aquilo que Ele quer. Lembro-me que na sexta-feira eu sentei para fazer minhas organizações para o próximo ano, e hoje, quando eu estava terminando de ler um pouquinho a pregação, por volta da tarde, eu me tranquei no quarto e orei ao Senhor pedindo isso. Deus, eu planejo tantas coisas, mas me faz entender aquilo que de fato Tu queres e aquilo que eu quero e estou atrapalhando o principal. Irmãos, a primeira coisa que devemos saber é que Deus está à frente de qualquer um de nossos votos, planos ou promessas. Essa é a primeira parte da história. A segunda coisa é a seguinte: primeiro, devemos levar os nossos planos até Deus e pedir que Ele nos ajude. Segundo, nós devemos incluir Deus em nossos planos. Quantas vezes a gente almeja tanta coisa, mas na nossa agenda não tem uma aba de planejamento espiritual? Quantas vezes eu coloquei que eu queria ter um salário X, queria uma promoção tal, queria tal especialização, queria uma melhora de relacionamento. Mas será que nas nossas metas tem escrito que eu quero ler a Bíblia diariamente? Será que está lá escrito que eu preciso ter um momento de oração e de devocional dia após dia? Será que Deus está dentro da nossa rotina ou Deus foi escanteado na nossa vida? Muitas vezes estamos cheios de afazeres e a gente lembra de Marta e Maria. Enquanto uma se colocava aos pés de Cristo, outra estava cheia de afazeres domésticos. Quantos de nós estamos almejando encher nossos horários no próximo ano com afazeres que não são o principal? Muitas vezes a gente está almejando trabalhar em 200 empregos, ter várias horas extras e fazer estudos e especializações, mas será que a gente está escanteando Deus no nosso 2023? Será que a gente almeja um ano onde Deus é colocado no último horário do domingo, que eu vou participar uma vez por semana da igreja? Será que Deus faz parte de nossa agenda? Ou será que nossa agenda ela é ateia? Não existe Deus dentro dela? Irmãos, uma sugestão que eu dou, e isso é algo que é extremamente importante, é que tenha um objetivo para você como crente no ano que vem. O texto diz que nossos planos devem ser levados a Deus e Ele concretizará. Ao mesmo tempo, a gente olha para a Bíblia e a Bíblia tem uma série de exigências para que a gente progrida na vida de fé. A gente olha para Filipenses 2 e Paulo diz que a salvação que nos foi dada, você recebeu a salvação de graça, mas Paulo diz que essa salvação precisa ser desenvolvida. Essa é a palavra usada por Paulo. Desenvolvam a salvação de vocês. Será que a salvação que nos foi dada está sendo desenvolvida
ou ela está estagnada? Será que como crentes estamos parados na nossa caminhada de fé? Espero que não. E se estamos, espero que nós queiramos mudar. Vou sugerir 5 coisas para vocês colocarem, para nós colocarmos na nossa vida no ano que vem. Se essas coisas já não estão em nossa vida, devemos agir de modo urgente para colocar essas 5 coisas na nossa agenda, nas nossas metas. A primeira coisa, irmãos, é a oração. Eu poderia passar algumas horas citando textos de mandamentos para que nós possamos orar. Mas eu acho que o texto mais simples e rápido é orar e sem cessar. A Bíblia é taxativa sobre como o crente deve ter uma vida de oração. A Bíblia é clara. Não existe mandamento mais claro do que orar e sem cessar. Quantos de nós tiramos a rotina de oração das nossas agendas? Quantos de nós não dobramos os nossos joelhos em casa e não oramos a Deus? Quantos de nós esquecemos da batalha que existe ao nosso redor e nós perdemos várias batalhas para pecados e tentações porque nós não oramos? Irmãos, quando a gente lê Efésios capítulo 6, e Paulo vai falar de uma série de armas e armaduras que devemos nos vestir. Ele fala de uma série de aparatos da armadura que nós devemos ter numa batalha espiritual. Ele termina o texto. Depois de todas as armas que ele ensina para o crente, ele diz assim, façam tudo isso orando sempre, em oração. Perceba que por mais que estejamos armados com tudo que há de bom na vida espiritual, sem oração nós não vamos muito longe. Que a primeira coisa que coloquemos em nossas agendas seja a oração. Arrume um tempinho todo dia para orar. Irmão, pode ser 5 minutos, pode ser 2, mas 2 é melhor que 0. Comece uma rotina de oração e essa rotina vai se desenvolver. A segunda coisa que não pode faltar em nossa vida para 2023 é a leitura bíblica. Além de orar, devemos ser crentes que conhecem a palavra de Deus. Me impressiona como os crentes de uma geração passada eram extremamente mais conhecedores da Bíblia do que nós. Os irmãos andavam na rua com a Bíblia embaixo do braço, ele sabia 500 versículos de cabeça. A gente ali diz, mas João, eu tenho acesso à Bíblia toda hora, eu não preciso decorar. Irmãos, mas ele sabia de bate e pronto. Para qualquer situação, a palavra de Deus estava fresca na cabeça do crente. E para muitos de nós, a palavra de Deus não faz parte de nossa rotina. A Bíblia, ela é nosso alimento e ela é nossa principal arma nas batalhas que nós temos. Efésios 6 diz que a espada que nós temos é a palavra. Que além da oração, sua vida também tenha leitura bíblica. É a segunda coisa que você deve adicionar. A terceira coisa, irmãos, é algo que nós abandonamos. Todos nós abandonamos. Eu abandonei. Se você olhar para o meu bucho, você vai ver que eu abandonei com certeza. A terceira coisa é o jejum. Mas, João, por que devemos fazer jejum? Se eu fosse dar uma resposta bem taxativa, é porque Jesus manda. Por que nós devemos fazer jejum? Por que devemos jejuar? Porque Deus manda jejuar. Mas, João, eu não consigo jejuar diariamente. Não é diariamente. Inclua pelo menos uma vez na quinzena, uma vez na semana, e tire um momento do seu dia onde você vai se privar do alimento físico para buscar o alimento espiritual. Hernandes Dias Lopes, falando de jejum, ele diz que a prática do jejum é abrir mão do que é bom na perspectiva terrena para provar do que é bom na perspectiva celestial. A gente abre mão da comida que tanto amamos para nos dedicarmos à oração, à leitura e ao próprio Deus. Que em 2023 nós possamos fazer mais horários de jejum. Jejum, oração, leitura bíblica. Adicione o jejum na sua vida. O próprio Jesus, quando os fariseus questionam os discípulos, diz assim: por que os discípulos seus não jejuam? Jesus diz: enquanto eu estou na festa, eles não precisam, mas haverá um momento que eu não estarei entre eles e eles precisarão jejuar. Esse momento é o que nós vivemos. Precisamos jejuar. Devemos tirar horários para isso. Irmãos, devemos adicionar oração, leitura bíblica, jejum. Quarto, culto doméstico. Culto doméstico deve ser uma prática de nossas famílias. Mesmo que não consigamos todos os dias, mas pelo menos algumas vezes na semana. Devemos, como crentes, ter em nossos lares uma base onde Deus é adorado.
Eu preguei sobre culto doméstico há alguns meses atrás, e eu lembro de uma citação do Pink que dizia que qualquer estranho que entrar na sua casa deve saber que naquele lugar Deus é adorado. Quantos de nós deixamos de lado a cultura do culto doméstico, a rotina de culto doméstico? Que no próximo ano nós possamos adicionar isso em nossas agendas. Por último, irmãos, mas não menos importante, que nossas agendas tenham espaço para os cultos em comunidade. Talvez você só consiga vir à igreja no domingo, mas os irmãos podem tentar outros dias. Tente vir numa quarta-feira, participe da UPH para os homens, participe da SAF para as mulheres, participe das atividades da sua igreja. Muitas vezes a gente está acostumado a ser o crente que está no domingo de noite. Venha para a escola dominical, participe das demais atividades, se envolva nos departamentos, deixe que os irmãos usufruam dos seus dons. Irmãos, que no próximo ano a gente tenha essas 5 coisas no nosso dia a dia. Que nas nossas agendas possa ter espaço para tudo isso. Isso o quê? Oração, leitura bíblica, jejum, culto doméstico e culto em comunidade. Que a gente possa sempre estar lembrando desses pilares. Por quê? Porque ao fim do ano de 2023, seremos cristãos mais maduros do que somos hoje. Que no próximo culto de ano novo, você possa lembrar desse culto e dizer: eu consegui colocar em prática aquelas 5 coisas e eu noto que minha vida espiritual hoje é melhor do que era naquela data. O crescimento cristão não é linear. Você não cresce cada dia linearmente. Tem quedas e tem avanços, mas que na média nós possamos sempre avançar. Que você possa refletir sobre isso e tentar inserir essas práticas na sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez em Tua presença, nós queremos Te pedir auxílio, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar em nossa caminhada. Que nesse ano que irá se iniciar, o Senhor possa estar conosco, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que nós consigamos aplicar em nossas vidas as práticas espirituais. Nos perdoa pelos dias que nós não conseguimos. Nos desculpa por todos os dias que nós abandonamos a Tua palavra, abandonamos a oração, não fazemos culto doméstico em nossos lares, não participamos da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que Teu Espírito será uma força extremamente importante ao nosso lado. Que Ele possa estar conosco dia após dia. Que nós possamos crescer na nossa caminhada, Pai. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.